Podcast IS. Olá pessoal, que bom ter vocês aqui no Videocast S. Você que está nos vendo, que bom. Você que está só nos escutando, melhor ainda, porque eu não sei se ver a gente é muito bom, né, Larissa? Não sei. Não Principalmente sei. eu tô meio mal. Olha, mal você não tá, você tá pior. Exato. Então, curte as nossas mídias sociais lá no impériosagrados.com.br. Nós temos 2 editais abertos para você que é artista, você que publica, você que é escritor, tá? Vem falar com a gente e se inscreve, leia o edital. Também nós estamos no Instagram, impérios_sagrados, tudo no plural, e @ISEditora. Também nós nos encontramos no LinkedIn, entre outras plataformas. Portanto, vem com a gente que o podcast S de hoje é sobre um filme já aclamado pela crítica, e acredito eu, não sei se você vai concordar depois, é um dos filmes que nós precisamos ver, escutar, ouvir, porque ele está conversando diretamente, inclusive, com o que está acontecendo em Israel hoje. E a gente vai abrir esse assunto já já. Olá, Wellington. Olá, Cris. Olá a todos e todas que estão nos escutando aqui no Videocast S, né? É sempre bom lembrar que mudou, eu tô me acostumando ainda, embora seja o que esteja fazendo a edição. Maravilha. Esse filme, ele é muito importante também com um filme que teve no Oscar. Eu não lembro o que ele ganhou dentro do Oscar, mas também eu tô pesquisando o nome dele, mas ele é um filme que fala de uma família de um oficial alemão que vivia do lado de um campo de concentração. Então acho que é um filme atemporal, né, que trata de um assunto que vai sempre marcar a história da humanidade, não importa em qual momento que a gente esteja, e que é muito importante a gente estar discutindo hoje. Vamos lá para a sinopse do filme, então. Que com certeza não vai fazer jus a essa obra de arte. O alemão Oskar Schindler viu na mão de obra judia uma solução barata e viável para lucrar com negócios durante a guerra. Com sua forte influência dentro do partido nazista, foi fácil conseguir as autorizações de abrir uma fábrica. O que poderia parecer uma atitude de um homem não muito bondoso transformou-se em um dos maiores casos de amor à vida da história, pois este alemão abdicou de toda sua fortuna para salvar a vida de mais de 1000 judeus em plena luta contra o extermínio alemão. Isso na Segunda Guerra Mundial. Eu vou começar com uma cutucada, porque eu penso que conversa com a questão de Israel hoje, que nada vai justificar, acredito eu, tá? Até porque falar sobre o Alice de Schindler, falar sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Eu tenho um dos doutorados que eu tenho em Hannah Arendt, que é uma escritora judaica alemã, e que conversa diretamente com aquilo que eu estudo há muitos anos. Bom, o primeiro passo que eu penso que a gente tem que ter em mente é que o que aconteceu na Segunda Guerra, o extermínio da população judaica, né, o absurdo que foi, de forma burocrática, é um mal sem precedentes na história, assim como a escravidão de pessoas negras foi. Então, diante disso, o que aconteceu jamais pode se repetir. O que Israel, acredito eu, enquanto país está fazendo, primeiro como uma medida de defesa ou vingança contra a questão, né, do Hamas, não vai justificar extermínio de povo nenhum, nunca. E confundir isso é uma coisa muito cruel e esquecer da história. Então, nós estamos em 2024 e as decisões do governo de Israel atualmente não refletem, é claro, o que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial. Então, isso é muito importante a gente separar. Coisas muito importantes e distintas, né, de separar. Wellington, primeiras impressões do filme, depois a gente fala um pouquinho aí por parte do filme. A gente vai falar do filme agora, né? Mas a questão política, a questão atual de Israel é extremamente importante, né?
Porque, embora o que aconteceu não justifica muito das questões dos atos, jamais. Os dois lados têm os seus erros, então, assim, é bom, importante a gente sempre olhar bem pro que a gente tá discutindo. Esse filme, eu até tinha comentado sobre ele um pouco antes, sobre um filme que ganhou um Oscar esse ano, né, que é o Zona de Interesse, descobri o nome dele. Eu não tive o estômago pra assistir esse filme aqui, que ganhou o Oscar, por conta da lista de Schindler. Porque é um... Já tinha assistido antes? Não, nunca tinha assistido, né? Porque eu peco daquela questão de assistir filmes mais antigos, então eu nunca tinha assistido. E ele é um filme muito difícil, assim, muito... Nossa, principalmente ali no início, como você vai vendo todo esse movimento, toda a questão das pessoas serem empurradas aos poucos, e depois tem um extermínio. E isso me apertou muito, assim, me deu... Nossa, teve uma hora que eu parei, assim, eu parei porque eu senti que talvez eu fosse vomitar se eu tivesse continuado um pouco ali. E me deu um certo nojo, assim, do que eu tava vendo. Um certo não, me deu um grande nojo do que eu tava vendo. E ver o que isso vai transformando, o próprio Oskar Schindler, né, que ele não é uma pessoa santa, vamos dizer assim, mas que ele teve essa humanidade resgatada no meio desse horror, e ele, de certa forma, ele fez o que pôde, né, pra com parte da população judaica, né, ali na Polônia, não é? Polônia. E ele é um filme... Bom, o Sr. Spielberg, ele é incrível quando ele chega na cinematografia. Em certos filmes, o Sr. Spielberg, ele é muito... Não tem como dizer. Porque mostrar a delicadeza, mostrar o que tá passando com cada lado, embora você não consiga envolver nas histórias de cada um, mas você vai se envolvendo naquele momento, ele é muito assustador, e é assustador de pensar que isso é baseado num fato real, né? Para quem não conhece, né, o Oskar Schindler, o que acontece ali, né, claro, romantizado, dramatizado dentro do filme, ele de fato aconteceu. De fato aconteceu daquilo ali, tanto que no final do filme você vê a lápide dele com os descendentes e os que sobreviveram até hoje das pessoas que ele diretamente salvou do Holocausto, né? Uhum. Ele ganhou uma das maiores honrarias, né, por ser uma das personalidades que salvou, né, grande personalidade humana, digamos assim, humanitária, que salvou mais de 1000 vidas. Bom, a primeira vez que eu vi esse filme, eu não vi no cinema, mas eu vi logo depois, e ele sempre me impactou. Agora reassisti de novo o podcast, ele sempre me impactou porque é uma atrocidade sem tamanho, mas também ele fala de uma humanidade que cresce pouco a pouco ali na narrativa. E eu não consigo imaginar o que o Oskar Schindler deixou de passar, mas a cena final, onde ele começa a chorar, me emocionei agora, começa a chorar. Nossa, me arrepiou. E ele fala que por que ele não salvou mais vidas, né? E eu penso que eu acho que essa é uma pergunta que a gente devia se fazer, de quanto a gente está salvando vidas, né? Acho que de todos os sentidos, né? E é uma coisa muito forte para mim relembrar isso. É uma situação ímpar, assim. É o primeiro podcast que eu saio emocionando, assim, né? Não, eu não vou explanar, essa é uma história sua que você escutou de alguém. E assim, ó, a cena inicial do filme, assim, quando eles estão chegando quando ele conta, assim, ele narra, as famílias judias foram obrigadas a todas a irem pra Cracóvia, né? E todo mundo chegando de trem, eu lembrei, né? Eu lembrei aquilo, ok. E ele vai contando, ele vai mostrando como vai passando. O Schindler, né? O Oskar Schindler, ele era ele, de certa forma, de início, ele era um aproveitador, um oportunista, um vigarista, se a gente quiser colocar, porque ele viu um jeito dele
se enriquecer com a situação horrível que estava acontecendo, mas que todo mundo precisa ser muito coerente e dizer que aquele que não está sendo oprimido, ele não consegue sentir a dor verdadeira do oprimido. Então, para ele, aquilo era normal, de certa forma. E aos poucos ele vai sentindo, porque ele começa a conviver. Primeiro é algo monetário dele, e depois começa a ter algum sentido. Ele começa a sentir a dor das pessoas, principalmente quando ele se muda pro lado de um campo de concentração. Que tem literalmente um oficial nazista que acordou no café da manhã, tá com um rifle, matando pessoas à torta e direito. E é muito forte, é muito denso esse resgate de humanidade, de quando que mesmo que seja difícil essa luta, mesmo tendo várias barreiras entre pessoas e comunidades, nós somos todos humanos e a gente consegue resgatar a humanidade na maioria das pessoas, certo? Pra mim isso valeu muito. E ele chorando eu poderia ter feito mais, salvado mais pessoas. Porque se você pensar, ele também estava num grande risco a partir do momento que ele começou a salvar. Ele poderia muito bem ter sofrido um destino similar aos judeus, ou até talvez pior, pela questão de traição, né? Mas ele, do mesmo jeito, ele começou a desapegar daquilo que era tão importante para ele, para tentar se resgatar uma quantidade máxima de pessoas. Bom, eu penso que é uma narrativa, né, uma obra que ela vai crescendo, e ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando o que o nazismo fez de tornar supérfluo o ser humano, de tornar é muito... Olha, gente, me desculpe, mas é muito forte isso pra mim. É uma coisa muito difícil de falar. A gente já conversou sobre perversidade e sobre maldade mesmo, né? O quão perverso eles foram naquele gueto. Porque até então na história nunca tinha se tornado supérfluo e dispensável o ser humano, né? Tornar uma coisa sem valor, sem nada. Então, primeiro é tirar um nome, primeiro é despatriar, para depois... Primeiro se despatriou, né? Foi uma jogada. Então Hitler, ele expulsa os judeus sabendo que eles não tinham para onde ir, ou seja, eles iam voltar para a Alemanha, iam mandar de volta para a Alemanha. E aí tem uma certa conivência de países que sabiam disso, do que estava acontecendo, e se calaram, se fizeram de cegos, não é? Para não ver o que estava acontecendo, para não divulgar, para não se responsabilizar pela morte que obviamente ia acontecer. Depois disso, chega de volta, eles são mandados de volta para a Alemanha. Olha a perversidade, né? E a burocracia. Você manda para fora, sabendo que não tem onde ir. Não tem para onde ir. Manda de volta. E quando manda de volta, é como se dissesse assim: bom, agora a gente vai fazer o que a gente quer. Que agora a gente pode fazer. Vocês não estão se responsabilizando? Excelente. Então a gente vai fazer o que a gente quer. As pessoas chegam de volta, muitos outros são expulsos das próprias casas, não é? E não tem mais um nome. Você não tem mais você tem um número, uma série gravada no braço. Não nos esqueçamos que foi a própria IBM que fez isso, tá? Então a Coca-Cola e a IBM, como empresas, nunca foram responsabilizadas por terem participado do que aconteceu. Nunca. Enquanto nos Estados Unidos nós tínhamos o quê? A Coca-Cola, né? Enquanto marca, eles não poderiam operar com a mesma bandeira. Fizeram o quê? A Fanta laranja. Por isso que essa Coca Fanta vem daí. Porque está referente ao nazismo, não tem nada a ver sobre sexualidade. Isso então, eu não sabia. Isso eu não sabia. Nunca foram responsabilizados. Além de outras várias empresas, não é? Que nunca se responsabilizaram pelo que aconteceu, pela conivência. Tá? Bom, eu tô falando dessa forma tão evidente. Eu tive uma paciente, ela já falecida, claro, que foi judia alemã, que sobreviveu, né, ao Holocausto. Foi muito difícil. É muito difícil lembrar da história dela e não se envolver emocionalmente, que é uma coisa que alguns colegas, né, de psicanálise ou psicologia podem criticar. Dane-se vocês, não tô nem aí, mas não tem como eu não ficar tocado por uma história dessas que eu vi em consultório, inclusive.
o que eu penso que a narrativa vai acompanhando, né? Ela, ao mesmo tempo que ela vai mostrando toda essa brutalidade contra o ser humano, ela vai mostrando o renascer do humano no Oscar Schindler. Ela faz, para mim, um caminho duplo. Ela vai fazendo uma jornada dupla para mim. E aí a gente pode acompanhar, acho que nos detalhes, né, como vai sendo representado aquele período do que estava ali acontecendo e como se vai construindo o genocídio, né? Desde lá das primeiras humilhações, a questão de se identificar, o trabalho forçado, etc. E aí a gente vai vendo as estratégias do povo judeu para tentar escapar, para tentar fazer alguma coisa numa situação que é praticamente incontornável. Não sei se você percebe mais ou menos dessa forma isso. Não, tem bastante isso no... Primeiro você começa no início. Quando eu vou colocar muito entre aspas aqui leve, tá? Porque primeiro eles foram obrigados a ficar em Cracóvia. E até mostra que os judeus eles não recebiam salário. Em vez de você pagar salário para judeu, ou alguém que contratava, você tinha que dar dinheiro pro governo, pro Reich, em vez de você pagar pro trabalhador. Então já tá ali um trabalho escravo. Apesar do Oscar, de certa forma, ele convencer as pessoas a grande... a totalidade da fábrica dele ser construída e ter trabalhadores, ser bancada e ter trabalhadores judeus por questão de ele auxiliar no mercado negro que os judeus se recorriam totalmente para poder ter um mínimo para eles poderem comer, para eles terem vestimenta e sobreviver. Então você tem uma cena inicial que eles estão dentro de uma igreja ou de uma sinagoga ali dentro da cidade, onde eles estão fazendo combinações para fazer trocas dentro do mercado negro, certo? E depois tem a falsificação de documento para poder trabalhar, para não ficar simplesmente fechado dentro do gueto. Então tem várias questões de sobrevivência, de como eles esconderam coisas preciosas para eles de família e até como eles conseguiriam sobreviver e fugir do que estava acontecendo, né? Eu vejo que essa questão das empresas, eu só queria puxar um pouquinho mais sobre isso. A Mercedes-Benz, a Krupp, Porsche, Bosch, entre outras, foram empresas que nunca foram responsabilizadas, inclusive foram reabilitadas na Guerra Fria. Elas foram poupadas do desmantelamento e foram reabilitadas com propósitos políticos na Guerra Fria. Então, assim, nunca foram julgadas. Nunca foram julgadas. Da mesma forma que os desgraçados, o absurdo que foi nesse país, no Brasil, o que aconteceu no golpe de 64, os militares que nunca sentaram no banco dos réus nesse país. Nunca foram responsabilizados. A anistia, né? A anistia que é a manobra do covarde. É a manobra do covarde. Manobra do covarde. Então, o senhor pode falar, senhor? Não. Pode falar. E eu concordo contigo porque a gente vai percebendo todo esse movimento, né? E a amizade do Oscar Schindler com o pai de uma família judia, né? Se torna um momento, né, eu acho que a partir dessa amizade que ele vai recuperando muitas coisas assim. E eu penso que tá falando do humano que é em nós, como às vezes a gente coloca no sinopse do livro da IS, né, que tá falando com o humano que é em você. Acho que tá falando com o humano que é em nós, de que a força também da amizade, a força de você encontrar no outro algo que também é seu. Começou com uma questão de necessidade, porque quem tocava o negócio de verdade era eu até peguei o nome dele aqui, é o Listak ou Lisak Stern, é um nome complicado, que ele era o contador, ele sabia, ele gravava o nome dos oficiais, manda presente pra tal, aniversário da esposa dele é esse dia, aniversário dele é esse dia. Então ele sabia manobrar, ele sabia o que fazer pra tentar salvar a comunidade dele, né? Que é bom reforçar que tem um senso grande de comunidade entre eles, que era necessário pra sobreviver, né?
Tem o... Tava o nome do cidadão aqui, que é o Amon Gif, sei lá como é que se pronuncia. É, Gif, que é o oficial. Que é o capitão oficial lá. Nossa, Detestável. que ser detestável, desprezível. Desprezível. Nojento. E saber que nós... Que nós não, mas a humanidade vivenciou algo assim, né? É a mesma coisa quando eu ouço, quando as pessoas falam assim, porque depois da pandemia as pessoas se tornaram melhores. Nossa, se fosse por isso, seria um ser de luz. Quantas pandemias a humanidade teve, né? Que se fosse depois da segunda... Sim, temos o anjos, ser de luz, né? Não anjos, que são celestes e impérios sagrados, porque esses... Não prestam. Não prestam. Esses não prestam. Não prestam. Vou evitar aqui porque não é bom. Tem várias questões. Você trouxe o Golf, né? Goat, eu não sei se pronunciar também, é o nome alemão. A brutalidade. Ele era um monstro, né? Principalmente quando no final ele se apaixonou por uma judia que ele tava como escrava dele trabalhando dentro da casa dele, onde ele sabia que não poderia ficar com ela, ele, em vez de libertar, ele ia matar ela. Uhum. Como se não pertence a mim, não tem por que viver, né? E você vai vendo a mudança no tom do Oscar, do Schindler, né? Quando ele tenta a todo momento manipular o Gold para que ele suavize a mão pesada dele sobre os judeus ali dentro daquele campo de concentração. Ele vai dizendo que a piedade é uma demonstração de poder. Você vai vendo essa transformação, é meio sutil até chegar ao ponto que chega no final, né? Eu vejo que toda essa questão que vai acontecendo na narrativa no filme... Bom, a gente começa o filme então com uma oração em torno da mesa e a vela se apagando. E aí está colorido, depois o filme fica preto e branco. Bom, ao meu ver, é um símbolo da luz que se apaga, né? Um símbolo da esperança que se vai, porque, desculpe, eu não consigo dizer, temos esperança com mais de 6 milhões de pessoas mortas, 6 milhões de judeus mortos. Eu tô deixando de citar a questão de homossexuais, de ciganos, de pessoas negras, né? Enfim, doentes mentais na Alemanha. Então, tô deixando de citar todas as pessoas porque estou me centrando na comunidade judaica. Mas todas as pessoas também foram mortas, assassinadas. Não só mortas e assassinadas. Que o objetivo não era só assassinar ou matar, era fazer com que essas pessoas jamais tivessem existido. Jamais tivessem existido, Ellison. É uma coisa... É surreal, é inumana uma coisa dessas pra mim. É um absurdo um negócio desse. É uma coisa que não cabe na minha cabeça. Se você... Tem um momento em que eles estão dando visto de trabalho pras pessoas e um dos judeus, ele é muito difícil simplesmente dizer um dos judeus, né? Mas uma pessoa, ele diz, eu sou professor de literatura. E uma das grandes coisas do nazismo, uma das grandes estupidez e da monstrualidade do quanto eles queriam reescrever a história da humanidade, é que eles não reconheciam a ciência e a literatura judia. Diziam que aquilo não era correto e que tinha que ser apagado. Que eles iam contar a verdadeira história e a verdadeira ciência dos... me fugiu o termo, mas eles é que contariam a verdadeira história. Isso me marcou muito, de tipo, eles estão literalmente apagando uma grande porção da história, uma grande porção da humanidade para um pensamento, para uma ideologia monstruosa e ridícula, né? Excluindo uma parcela da grande verdade da nossa existência. E isso pra mim é bárbaro, além de muitas questões, né? Você vê... você contou um detalhe que o filme ele tem uma cena no inicial colorida,
Depois só preto e branco. Preto e branco até o momento em que aparece os sobreviventes lá em Isso. 93, que acho que é esse filme, né? Aham. E tem apenas um tom de cor em todo o filme, que é uma das coisas que muda a chave pra mim, que é de suma importância no Oskar Schindler. Que é quando ele tá vendo todo o massacre no gueto judeu ali de Cracóvia, ele vê uma menininha de casaco vermelho. É a única coisa de cor. E ela representa, conforme o próprio Spielberg falou, a esperança, né? Uhum. Uma tomada de medida de esperança contra a atrocidade que vinha acontecendo. Até a atriz, ela publicou alguns anos atrás uma foto falando sobre isso, assim, no perfil do Instagram dela. A atriz que viveu essa menina, que tinha 3 anos na época, 3, 4 anos na época. Eu penso que olhar para esse filme, como você está conversando com a atualidade, eu não sei o quanto afirmar isso pode ser problemático, mas gostaria que quem estivesse ouvindo e vendo, ou somente escutando a gente, falasse sobre isso, mas no momento em que eu enquanto governo, tomo uma medida dessas de eliminar seja não deixando chegar alimentos a uma população, me parece que a gente está não repetindo, porque não é isso, não é o Holocausto, isso não é dessa forma, claro, não da forma que aconteceu, mas a gente está endossando um genocídio. Então eu tenho muitos problemas e muitas aspas, vírgulas e travessões para tratar desse assunto referente a Israel e Palestina, Hamas, hoje, 2024. Contudo, entretanto, todavia, não tem como jamais respaldar qualquer tipo de comentário positivo com o que aconteceu na Alemanha nazista, ou no stalinismo ou no fascismo, né? Ou Mussolini não tem nem como. Você tem exemplo, por exemplo, aqui de... Você comentou isso? Tem um exemplo hoje em dia, da guerra Rússia e Ucrânia, e a gente sabe que no passado, eu esqueci o nome do genocídio, mas que a União Soviética deixou milhares de ucranianos morrerem de fome por uma questão de genocídio na época. Então, assim, é algo que é recorrente na história. Claro que nunca nada vai se comparar ao Holocausto, e eu espero muito para as gerações futuras, para daqui, sei lá, quantos mil anos, isso jamais se repita. Mas que genocídio e perseguições a etnias, a grupos, e seja por questão religiosa, por questão política, seja por questão de sexualidade, gênero, ele não pode continuar acontecendo, a gente não pode simplesmente ignorar. E ao mesmo tempo que você pega declaração, não tem como a gente não incriminar pessoas, ou pelo menos julgar com mão pesada pessoas que, por exemplo, ano passado, na verdade, acho que ano retrasado, chega num videocast com milhares de pessoas assistindo ao vivo e fala que deveria ter um partido nazista. Sim. Não existe isso. Não existe isso. Não existe. É o cúmulo do absurdo da desfaçatez da crueldade humana. Afirmar uma coisa dessas eu diria que uma pessoa dessa estaria desequilibrada, mas eu não falarei isso jamais. Sabe por quê? Porque daí eu estaria desculpando essa pessoa, e não tem como desculpar algo disso falando que seria uma doença, algo assim. Não. A pessoa é ruim, é má, e não deveria estar na convivência social. Porque no momento que eu não quero partilhar a terra com as outras pessoas, as outras pessoas também têm direito de não querer partilhar a terra comigo. Esse é o argumento que está colocado no final do livro Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt. Eu gostaria de ressaltar uma coisa. No final do filme, e para a gente já se encaminhar para os comentários finais, a gente tem a cena, então, para mim uma belíssima cena, como você citou, que são sobreviventes colocando uma pedra em cima do túmulo do Oskar Schindler. Como é que foi para você, velho? Como é que você sentiu? É muito complicado. Porque
Porque você vai vindo o letreiro junto, porque tem a simbologia que eu não entendia, eu fui entender depois, que colocar uma pedra em cima do túmulo é uma forma de você respeitar, é como você colocar flores e velas aqui, acho que pra a comunidade mais católica, assim, digamos, para você prestar homenagem a uma pessoa morta, né? E você vê que, primeiro, ele, no fim de tudo, ele conseguiu resgatar 1.100 pessoas. 1.100, 1.200 pessoas. É pouco perto de 6 milhões? Mas são 1.100 vidas. É muita coisa para uma pessoa conseguir, no meio de tudo isso. Ele, durante 7 meses, onde ele a todo momento queimou dinheiro para que ele, como ele mesmo disse no filme, eu jamais quero que uma munição saia funcionando dessa fábrica. Jamais. Então você pega alguém que era normal colocar o símbolo nazista no peito, ele jamais querer colaborar com a guerra. E ver quando eles mostram que, graças ao esforço dele, mais de 2.000 pessoas, os descendentes das pessoas que são descendentes das pessoas que ele salvou, é muito forte. É de tipo... É claro que não tem como dizer que ele poderia ter feito mais. Não tem como querer culpar mais ele ainda, porque no fim de tudo ele era apenas uma pessoa também. Mas é muito forte. Aquilo me deixou tipo... Uau, de tipo... E ser a única cena, depois da cena inicial do filme, colorida, é de tipo... O esforço e a esperança dá fruto. Dá fruto. O esforço de uma pessoa pode salvar milhares de pessoas lá na frente. Uma pessoa fez com que mais de 3.000 vidas, sei lá quantas mil hoje, que é mais de quase 30 anos que esse filme lançou. Quantas pessoas agora não estão vivas graças às vidas que ele salvou? Eu penso que o final dá um caráter bem documental pro que é o filme em alguns momentos ali. O jeito que o filme é gravado, não só a questão de preto e branco, mas o plano que ele é gravado. Mas talvez mais do que isso, né? Também é uma forma do próprio Steven Spielberg falar um pouco da história da família dele, que ele é judeu. Então, também tá falando sobre ele, né? Eu ouvi há muitos anos atrás, que a gente não estuda e nem faz alguma coisa que não nos toque. E tudo que eu fiz na minha vida também fala sobre a minha pessoa, sobre quem eu sou, sobre o que eu gosto de fazer. Tá me tocando de uma forma ou de outra. E talvez estudar a questão do nazismo fale também, né? Porque minha família é uma família espanhola, que veio de imigração de pessoas ciganas, que também foram perseguidas. Mas além disso, eu penso que acho que a maior questão do filme temos que fazer algo, sim, e não podemos ficar de braços cruzados quando o mal está à espreita, porque é quando os bons ficam de braços cruzados que o mal toma conta, que o mal se levanta e se espraia no mundo. E eu jamais quero participar de ficar de braços cruzados nas coisas, porque não faz parte nem da minha personalidade ou algo assim. E acredito que aqui na IS também a gente tem esse mesmo discurso de dizer, olha, as causas, a questão de minorias, a questão da negritude, são causas e pautas que são mais que importantes. Mais algumas palavras, senhor diretor Wellington? Não, depois da palavra braço cruzado, acho que resume muito. A minha família sempre teve aquele lado de contribuir com as pessoas, né? Quando eu era mais novo, eu estava sempre fazendo parte de algum processo social, de ajudar contribuir com doações para comunidades mais em dificuldades, né, financeiras e tudo mais. E é algo que sempre para mim foi muito bonito e muito importante, né? E se a gente não fizer alguma coisa, imagine um mundo de amanhã que a gente deixa para as próximas gerações. Que mundo de bosta, né? Que mundo de bosta. Pessoal, até o próximo podcast. Bom estar com vocês aqui.
Podcast um pouquinho mais curto do que o normal, não é verdade? A semana foi um pouco mais corrida para todo mundo que conhece. Foi. Mas tenho certeza que vocês vão ver que tem conteúdo sempre, mesmo que alguns minutos a menos podcast. Tem bastante conteúdo. Deem uma pesquisada sobre a lista de Schindler, vejam quão grande esse filme é. Percebam a narrativa. O Edson e eu decidimos não entrar em questão de filmagem, de plano de fundo. Não, eu acho que não seria... Não é a nossa cara. Não é a nossa cara. Não é nosso rolê. Não é. Sigam a gente na IS, imperiosagados.com.br. Se inscrevam nos nossos canais. Temos 2 editais abertos. Com certeza a gente também vai abrir mais vagas para as pessoas que querem trabalhar aqui na IS nos próximos dias, especialmente na equipe de projeto de gestão, que é a equipe qual é o coordena. Mande sugestões de podcasts e vídeos aí. Se vocês notaram, nós trabalhamos em quatro tempos, que é literatura, livros, né, de forma específica em livros, filmes, séries e RPG, Roleplay Game. E é isso. Um abraço. Um beijo. Fiquem bem. E se vocês não estiverem bem, conversem, procurem ajuda. Assaltem banco. Alguma coisa assim para se sentirem melhor. Beijo. Beijo.